Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos ver agora o nosso capítulo. Revolução Industrial. O mundo que nós vivemos hoje foi extremamente impactado pela Revolução Industrial. Podemos dizer que o mundo era um antes da Revolução Industrial, passou a ser outro depois da Revolução Industrial. Pois é, por quê? Porque mudou a relação do homem com o meio ambiente, mudou a relação do homem com o transporte, com a comunicação, né? As coisas que foram criadas no século XVIII e XIX, na Revolução Industrial, elas representaram muito mais rupturas do que, por exemplo, a criação da internet hoje. Por mais que a internet cause muitas rupturas na nossa história, a Revolução Industrial foi uma coisa absurda. Um tempo o homem estava andando num cavalo, num jumento, numa carroça puxada por boi. Depois estava andando em automóvel, estava andando em trem, estava andando voando no avião, viajando de barco a vapor, né? Então, a Revolução Industrial ela foi muito significativa. Ela vai acontecer ali no finalzinho do século XVIII, né? Principalmente na Inglaterra. Por quê? Na Inglaterra, por uma série de motivos, tá? Primeiro, a grana, né? Vamos pensar na evolução que chegou na Revolução Industrial como se fosse coisas necessárias para você abrir uma empresa. Vamos pensar dessa forma, né? Então precisava de grana. A Inglaterra era cheia da grana por quê? Porque assaltava os navios espanhóis, né? Os corsários. Os corsários eram os piratas legalizados, né? Então bastava dar uma parte do saque para a coroa inglesa e tá tudo certo. Podia assaltar qualquer navio, desde que também, obviamente, não fosse um navio inglês. Então, os corsários assaltavam toneladas e toneladas de prata dos espanhóis. O que mais? Os ingleses faziam tráfico de escravizados da África. Pois é, também faziam, não eram só os portugueses, não. Tinha também os rolos com o ouro do Brasil, né? Aquele tratado de Meta em panos e vinhos que Portugal só tomou na cabeça, né? O ouro do Brasil, Portugal entregou de bandeja para os ingleses, né? E que mais? A venda de tecidos. Pois é, os ingleses já produziam tecidos de lã. Fazia bastante tempo. A Inglaterra sempre foi pioneira na moda. Não é coisa recente, não. Eu mesmo adoro a moda da Inglaterra. Não sei se vocês já perceberam. Mas, enfim. Então, dinheiro a Inglaterra tinha. O que mais? Mão de obra. Você precisa de mão de obra para uma fábrica? Não precisa? A Inglaterra tinha bastante. Por quê? Houve os cercamentos que nós já vimos, né, a partir do século XVII, meados do século XVII, em que os camponeses eram expulsos das suas terras porque a pequena burguesia, a pequena nobreza desejavam criar ovelhas para produzir lã. Então toda essa galera expulsa dessas terras comunais ou iam para as colônias na América, que vinham a ser os Estados Unidos, ou iam para as cidades. Como elas não tinham especialização, elas não sabiam muito com o que trabalhar. Imagina, o cara, o trabalho dele era cavar buraco. Aí vai para a cidade e ele não sabe mexer numa máquina. Então ele vai ser mão de obra barata. Olha a coragem, gente. Ele vai ser mão de obra barata nas grandes cidades inglesas, né? Imagina, um monte de gente expulsa do campo vai para a cidade. Essas pessoas têm que aprender a trabalhar, então elas ainda não sabem. Então, essas pessoas obviamente vão ganhar muito mal. Primeiro porque tem um monte de gente, segundo porque não sabem ainda uma função específica, né? Não é como, por exemplo, o artesão, o marceneiro que sabia os detalhes da marcenaria, ou um tecelão que sabia ali os detalhes da produção de tecido, né? Eram trabalhadores que não tinham especialização e iam pagar por isso, iam pagar um preço bem alto por isso, tá? Continuando, né? Pagar um preço alto não, iam pagar um preço bem baixo para eles e iam pagar um preço alto por não ter especialização. Por não ter especialização, esses primeiros operários ingleses vão ganhar muito, muito mal, né? No mesmo tempo,
até que a parte agrícola da Inglaterra não ia mal das pernas, então haveria alimentação para sustentar esses trabalhadores, né? Então tem também combustível, vamos dizer assim. O que mais? A Inglaterra já tinha várias colônias pelo mundo, várias redes comerciais. Portugal talvez tivesse até mais colônias na época, mas Portugal estava na mão da Inglaterra, né? Tudo que os portugueses precisavam comprar, eles compravam dos ingleses, né? E aí veio uma outra questão, a questão política, né? Qual que era essa questão política? A Inglaterra já era uma monarquia liberal, pois é, enquanto Portugal era uma monarquia absolutista, para conseguir fazer qualquer coisa na colônia, tinha que pedir autorização do rei, para o rei pensar sei lá quanto tempo, anos. Na Inglaterra não. Como já era uma monarquia liberal, onde o rei governava, mas... Não, perdão, o rei reinava, mas não governava, né? Lembre-se das revoluções inglesas. Então, existia o livre mercado e a livre concorrência, era tudo que os burgueses da Inglaterra queriam, né? Então não ia ter aquelas leis absolutistas que iam determinar onde eles iam produzir, o que eles iam produzir, por quanto eles iam vender, né? E um dos principais produtos que influenciou o start, né, o início da Revolução Industrial foram os tecidos, isso, de lã e de algodão, né? O algodão ele vinha da Índia, depois de um tempo vinham também das colônias americanas e depois de umas guerras até do Brasil esse algodão passou a vir, né? Só que era feito no início daquela forma bem rudimentar, na roca lá, mulher girando, lembra da roca? Eu acho que é da Bela Adormecida, que ela espeta o dedo na agulha da roca, né? A roca é uma roda que você vai girando e assim você vai traçando os tecidos, né? Só que era demorado e pouco eficiente. A ideia do capitalismo que estava nascendo ali era do lucro. As coisas tinham que se produzir rápido. E aí surgiu a Spinning Jenny, né, que era uma máquina de fiar. Depois da Spinning Jenny, o James Watts criou a máquina a vapor, né? Primeiro era uma evolução de uma máquina de drenar minas de carvão, né? Então veio a máquina a vapor. O Richard Arkwright pegou essa máquina a vapor e colocou nas máquinas, né? Fez máquinas melhores. As primeiras máquinas elas faziam fios muito grosseiros, mais resistentes, né? Tipo fio grosseiro, pensa em pano de chão. E aí vieram máquinas que trabalhavam com um fio mais fino, mais bonito, mais confortável da roupa para quem usasse. Só que estourava muito fácil, né? Então foi criada a mule, né? Mula, uma máquina mista que ela produzia um fio que era mais fino e ainda assim era forte, né? Com isso os artesãos se deram muito mal. Pois é, imagina um artesão que ia lá, tosquiava a ovelha, tecia lã, plantava algodão, fazia linha. Agora não, a máquina faz tudo para ele. E uma máquina só fez o trabalho de muitos artesãos, né? Hoje o artesanato sobreviveu, né? Porque o artesanato hoje tem um arte exclusivo. Na época foi o fracasso. Muitos artesãos que controlavam a produção, que o controle, eu vou na floresta, vou derrubar uma árvore, vou cortar essa árvore em várias pranchas, vou fazer uma mesa. Agora, como o assalariado, ele não tinha controle nenhum da produção. Às vezes a função dele era bater num prego. Ele ficava o dia inteiro batendo um prego, né? Então houve um excesso. Pensem só, já existiam as pessoas que foram expulsas das suas terras lá no cercamento, vieram para cidades grandes inglesas. E aí depois os artesãos que perderam, né, as suas o seu controle sobre a produção, foi obrigado a ver assalariado. Então mais gente ainda, resultado, um monte de gente, um monte de desempregado, e quanto mais desempregado tem, mais baixos são os salários, né? E fica mais difícil ainda das pessoas voltarem para o mercado, né? Bom, o mundo foi se tornando cada vez mais industrial, primeiramente na Inglaterra. A Inglaterra foi ficando industrial, cheia de indústria, cheia de fumaça e poluída, né? Ali até o século XIX, a maior parte da população mundial era rural,
né? Com o tempo as pessoas foram saindo cada vez mais das cidades, né? O chamado, perdão, do campo e ir para as cidades, né? O chamado êxodo rural. E, né? O operário, ele é alguém que ele não tem trabalho, ele sai da zona rural, ele vem para a cidade, ele vai para o trabalho, ele não tem especialização, então ele não tem controle nenhum da produção, né? E ele não tem nada, a fábrica não é dele, os objetos não são dele, né? Ele pega apenas uma pequena parte, na verdade, o necessário para não morrer, né? A escravidão não era mais vantagem nesse tempo. Pensem só, um escravizado o senhor tinha que comprar, né, o escravizado, que infelizmente eram tratados como objeto, né, então tinha que comprar, se pagasse boa alimentação para esse escravizado, ele ficaria mais caro, viveria mais, mas ficaria mais caro. Se você não desse alimentação adequada, nem roupas decentes, tal, esse escravizado ia morrer, e aí o dinheiro que foi investido nele ia ser perdido, né. Resultado: explorar um trabalhador livre assalariado era muito melhor. Você paga uma mixaria para ele e ele que se vire para morar, para vestir, para comer, né? Problema para se transportar, problema dele, todo dele, né? Então as massas começaram a morar nas cidades e não nos campos, todo amontoado, né? Muitas famílias ocupando um único cômodo, né? E foi nessa época que surgiu o gosto dos operários ingleses pelo futebol, né? O futebol foi criado na Inglaterra, dizem que tem inspiração de um esporte chinês, tem esporte de maia com bola, que também é parecido, mas futebol mesmo foi inventado na Inglaterra, tá, gente? Futebol, e depois teve a sua divisão pro rugby. E então o futebol foi bem assimilado pelos operários, por quê? Né? Pelos proletariados, porque era um esporte coletivo, em que todos lutavam com um objetivo comum. Então, como era um esporte coletivo, todos lutavam por um objetivo comum, isso vai ajudá-los a se estruturar para as lutas por melhores condições de vida, né? Porque o operário não tinha especialização, tinha operário demais, iam ganhar pouco sem direitos, mas os operários vão se organizar em sindicatos e vão fazer da greve a sua forma de luta específica. Greve, piquete, né, que é não deixar os que não aderiram à greve entrar no trabalho, né, e várias formas de organização do movimento operário, porque o início da indústria era horrível. Os trabalhadores chegavam a ficar 18 horas dentro de uma fábrica. Que mais? Não tinha equipamento de segurança, ganhavam um absurdo de pouco, né? Mulher e criança ganhavam metade dos homens. Pois é. Mulheres e crianças ganhavam metade dos homens porque diziam que tinha metade da força. A mutilação dos operários era enorme, já que eles não tinham equipamento de proteção, né? Os desempregados, eles acabavam causando vários problemas, principalmente de alcoolismo. Foi uma época de que a miséria dos trabalhadores fez crescer muito o alcoolismo, crescer a prostituição, crescer a violência doméstica, enfim. As riquezas geradas pela Revolução Industrial para os burgueses que investiram era absurda, mas a miséria dos trabalhadores também era absurda, né? E aí os burgueses foram caminhando a passos largos para sua posição de classe dominante no mundo, né? Já era uma classe dominante, mas foi se fortalecendo mais, né? Hoje a burguesia que comanda o mundo não é mais a burguesia industrial, a burguesia financeira, né? Os banqueiros. Não que a burguesia industrial tenha desaparecido, muito pelo contrário, mas quem domina o mundo são os banqueiros, tá? Bom, galera, respondam as 5 perguntinhas que estão no formulário, né? Os 5 testes. É isso, qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, tá bom? Até mais, galera. Uou!